Olá, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta do nosso programa. Hoje temos o prazer de entrevistar, de receber em nosso programa o jornalista Wilson Franco de Brito, integrante de Os Independentes, clube que organiza a Festa do Peão de Boiadeiro, já tendo ocupado diversos cargos também na administração municipal, sócio fundador da Academia Barretense de Cultura e ex-presidente da Uniarte e ainda, por cima, um bom escritor. Wilson Franco de Brito, prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Luiz, o prazer é nosso de estar aqui, atendendo ao seu convite. Nós acompanhamos a programação, sempre os seus programas. Você anuncia lá na sua página no Facebook e a gente sempre vê os convidados e dependendo do interesse, nós sempre zapeamos ali e ficamos acompanhando essa programação. E um prazer maior ainda por conhecê-lo há tantos anos, não só como advogado, como vereador, ex-presidente da Câmara, radialista, jornalista também, um grande editorialista. Então é uma satisfação muito grande estar aqui conversando. Eu fiquei muito feliz quando recebi o seu convite. A satisfação é toda nossa, pode crer nisso, viu? Vamos repartir esse prazer. Vamos repartir. Wilson, chamá-lo de Brito, né? Ou Britinho. Ou Britinho. Você nasceu em Barretos, né? Barretos, 1953. 1953. Esse é o ano do meu sexagenário. Completa 60 eu completei 60 em 4 de abril. 1953. Passou essa idade maravilhosa agora, né? Agora eu sou um sexy. Eu estou no seu time. Isso. Um bom time, por sinal. É um bom time. Britinho, você fez o primário em qual escola em Barretos? Eu fiz, eu sou da Fortaleza, né? Como dizia o Zé Vicente, né? Ele tem uma frase com relação para eu gosto da Fortaleza, né? E grande bairro Fortaleza, tem bons amigos lá. Exatamente, a Fortaleza era o primeiro grande bairro de Barretos, da história de Barretos, né? E eu nasci na Fortaleza e estudei ali no Fausto Lex, na 22, entre a 9 e a 11. Começou o primário ali? O primário eu fiz ali no ginasial Lex, também? O Fausto Lex na época era só o primário, Era só o primário, né? Ainda não tinha o Ateneu à noite, não, né? O Ateneu foi mais para frente. Mais para frente. Mas aí eu fiz o ginásio no saudoso Estadão. Né? Saudoso mesmo. Mário Vieira Marcondes, muito orgulho de ter feito o Mário Vieira Marcondes. Era um Instituto de Educação Mário Vieira Marcondes, depois mudou os nomes e tal, mas ficou Mário Vieira Marcondes, que foi prefeito da nossa cidade. Então, fiz o ginasial e o colegial no Estadão. O colegial eu fiz o clássico. Isso. O curso clássico, na época, tinha, né, o normal, o clássico e o científico. Né? E pela tendência do que você gosta, o normal seria o clássico mesmo. O normal seria o clássico, que é a parte de humanas. Humanas. Então, eu escolhi e fiz o clássico, o curso clássico. E depois do clássico? Depois do clássico, Você está percebendo que eu estou dissecando a sua vida. Você está lógico, né? Porque você já apresentou, já teve muitas entrevistas aqui na TV Barretos, mas nunca expôs a sua vida. Então, abriu o livro da sua vida. Aliás, eu fiz o livro agora. O livro é praticamente sobre isso aí. Mas não dessa forma como você está colocando. Eu fiz, depois terminado o colegial, né, o clássico, o curso clássico, em 1970. Fiz eu terminei, eu fui sempre adiantado. Eu fiz o tiro de guerra como voluntário naquela época. Eu não tinha 18 anos ainda quando eu entrei no tiro de guerra. Terminando o tiro de guerra, eu fui para São Paulo. Era o destino de todos os barretenses, os jovens barretenses naquela época, para fazer o cursinho. Né? Fiz o cursinho e para fazer a faculdade. E a minha opção era já comunicação. Eu ia fazer comunicação na USP. E lá eu descobri que a bendita, o vestibular para comunicação dependia de matemática. Eu já fugiu da matemática. Eu já tinha fugido da matemática. Fazendo o clássico, né? Fazendo o clássico não tinha matemática, não tinha física, química, nada disso. Nossa, um horror isso aí. Era. Para nós que é da área de humanas, isso aí é terrível. E eu tinha que, para entrar em comunicação, eu tinha que fazer matemática. E eu falei, estou ferrado.
E então eu busquei outro caminho que seria a história ou geografia também, que eram áreas que eu gostava demais. E entrei em história na USP, né? E ao mesmo tempo estava começando um curso novíssimo no Brasil que era turismo. Eu fiz, então eu fiz matrícula nas duas faculdades, história e turismo à noite. Comecei a fazer as duas. Mas poderia fazer as duas ao mesmo tempo? Não, eu fiz, que a história eu fiz à tarde, eu fazia à tarde na USP, né? E à noite eu fazia turismo. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz um concurso na época e passei num concurso público na época. Eu fui trabalhar na Embratel. E era um negócio assim interessante, a Embratel estava começando, ela estava assumindo até as telecomunicações no Brasil, né? Era a época do Brasil ame ou deixa, daquele milagre econômico, começo da década de 70, aquela coisa toda. E o Brasil estava, assim, aquelas empresas que cuidavam das telecomunicações no Brasil, em termos de correios, de telex, de aquelas coisas todas, eram empresas como a RCC, a RCA, a ITT, né, a ITT e a Western Union, que cuidavam dos correios e tudo mais. E a Embratel ela veio englobar tudo isso. E não só isso, como também ela pegou, foi a época a expansão do Brasil, do sinal da televisão para todo o Brasil. Então era muito comum, né? Falar, para todo o Brasil via Embratel. Você lembra? Via Embratel para todo o Brasil. Então a Embratel era uma empresa. Assim. E você começou a trabalhar na Embratel depois do curso? Aí eu tive que deixar um dos cursos. Eu deixei história. Deixou história porque era tarde, né? Porque era tarde, exatamente. Passou a fazer turismo. Passei a fazer turismo à noite. Mas quando eu comecei na Embratel, eu adorava o curso. A história é muito bonita, né? O local onde eu trabalhava, na verdade. Né? Eu tinha 18 para 19 anos, né? Então eu gostava demais do serviço, daquela coisa toda. E eu vi que à noite você ganhava mais e precisava de gente à noite para ser um subgerente de uma agência lá, e eu fui, aí tranquei a outra também. Trancou a outra também. Tranquei a outra também. Comecei a trabalhar à noite, aí voltei, eu não vou poder ficar parado sem estudar. Fiz inglês durante 3 ou 4 anos, sabe? Foi muito bom, porque depois eu fui terminar a faculdade nos Estados Unidos. Sim. E vamos falar sobre isso mais para frente. Foi quando eu fiz a faculdade, mas terminamos nos Estados Unidos com bolsas de estudos. E jornalismo, você fez comunicações na PUC Campinas? Não, eu fiz em 2 lugares. Eu fiz aqui eu fiz primeiro aqui na UNAERP, um semestre, quase um ano aqui na UNAERP, e depois eu... Aí você deixou a Embratel, então, para fazer... Não, eu fiquei quase 6 anos lá. Né? Na Embratel? Em São Paulo, trabalhando e estudando, fazendo um curso de inglês. Fiz 4 anos de inglês. Mas você assim, foi para Ribeirão Preto. Mas aí eu voltei para Barretos e eu falei assim, eu vou terminar a faculdade, porque eu fiz em São Paulo, quando eu estava fazendo inglês, eu fiz também o curso, voltei a trabalhar durante o dia e fiz Ciências Sociais, entendeu? Aí eu fui para o curso de Ciências Sociais e no curso de Ciências Sociais, inclusive um colega meu era o Mário Sérgio Cortella, um filósofo, escritor famoso e tal, e fez o curso comigo. Foi uma época difícil, assim, o início da década de 70. Minha filha também fez Ciências Sociais na Unicamp. Eu adorava também as Ciências Sociais. Muito profundo, né? Olha, maravilhoso. Né? Um curso assim E era um curso na época que era muito visado. Porque o começo da década de 70, os anos de chumbo da ditadura... Pensava-se que tinha mentalidade comunista, né? O pessoal ali o pessoal da área de sociologia, ciências sociais, eram muito perseguidos. Eram muito perseguidos. Realmente, nós éramos muito corajosos de fazermos esse curso. E eu fiz o curso de Ciências Sociais. Quando voltei a Barretos, eu entrei na ERP aqui, mas também ir e voltar todo dia, que lá não aguentei. Eu vou voltar para São Paulo, porque eu fiz o vestibular
Casper Libero. Eu entrei no vestibular lá e fui fazer o jornalismo, realmente, que era um curso que eu queria fazer. E comecei a fazer, também fiz o primeiro semestre no curso de jornalismo, aí a faculdade entrou numa greve. Puxa vida, que eu falei, mas não é possível, esse negócio de greve, de movimento estudantil, eu já não aguento mais, né? Aí eu falei, não vou ficar aqui com greve, não. E parou mais um curso? Parei, voltei e eu só fui terminar mesmo quando eu ganhei a bolsa de estudos. Junto com esses créditos todos, eu consegui entrar no 4º ano de jornalismo numa universidade americana e terminei o curso de jornalismo na Universidade Americana, Northern Illinois University. E você foi Fiquei um ano e meio lá. E você foi para os Estados Unidos através de uma bolsa de estudos da Fundação Rotária, né? Isso. Você, como rotariano, você fazia parte lá de todo aquele processo. Aliás, foi o primeiro barretense que fez curso, que ganhou uma bolsa de estudos, né? Aquela bolsa, e uma bolsa de estudos dificílima. Muito difícil, né? Muito difícil. Tem que prestar, tem que saber bem inglês, tem que saber bem o assunto. O meu curso de inglês que te salvou, né? Me salvou, que foi uma maravilha, porque foi o que me deu a possibilidade, que a bolsa de jornalismo, inclusive, ela era uma bolsa que você concorria, ela tinha poucas vagas. Então você tinha que realmente ser muito bom para você conseguir essa bolsa. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos a um pequeno intervalo para os nossos apoiadores culturais e voltamos em seguida, hoje, com o jornalista Wilson Franco de Brito.